Olá pessoal, meu nome é Ramon Lima, eu sou advogado de micro e pequenas empresas e hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a demissão com justa causa. Como fazer isso dentro da sua empresa? Como você fazer atendendo aos critérios legais para que não haja perigo de haver uma reversão dessa demissão e você ser condenado a pagar todas as verbas rescisórias àquele que não merece porque praticou uma falta grave dentro da sua empresa. Então fica com a gente e assiste esse vídeo até o final. Bom pessoal, o tema de hoje ele é demissão com justa causa. Como fazer? Quais são os critérios que eu preciso ter observado para que a Justiça do Trabalho depois não venha reverter a minha demissão com justa causa daquele funcionário que praticou uma falta grave dentro da minha empresa? E aí, para que você possa entender o que é uma falta grave, eu tenho alguns exemplos do que a gente já vivenciou aqui dentro do nosso escritório. Uma delas foi muito marcante, foi uma situação em que um empresário nos liga de manhã cedo, após um final de semana, e nesse momento que ele liga, ele diz que as funcionárias dele tinham entrado em contato com ele, dizendo que tinha acontecido algo muito grave na empresa, logo na abertura da empresa, e não sabiam como fazer, e queriam a presença do proprietário lá de toda forma. Bom, ele também, sem saber o que fazer, nem do que se tratava, nos acionou e nós fomos até lá para saber o que estava acontecendo. Quando lá nós chegamos, existia um celular, que era o celular corporativo da empresa. Esse celular era utilizado para contato com os clientes, então as secretárias utilizavam, o próprio pessoal da logística utilizava e esse telefone ficava dentro da empresa sempre, né? Não é retirado de dentro da empresa. O funcionário que era responsável pelo fechamento da empresa, ele não só era responsável pelo desligamento de todas as máquinas, como o fechamento da estrutura, colocação do alarme, etc. Então ele era realmente a última pessoa a sair da empresa. Bom, e aí o que foi que aconteceu? As empregadas quando chegaram na empresa, que eram responsáveis pela comunicação com os clientes e abriram aquele aplicativo de mensagens que estava no celular, se depararam com uma situação que nunca tinham passado por ela. Aquele funcionário que tinha ficado na empresa até mais tarde, estava utilizando o celular para relacionamentos extraconjugais, digamos assim, muito picantes, enviando fotos, recebendo vídeos, fazendo comentários bastante comprometedores. Detalhe que ele é uma pessoa casada. Então, assim, a situação é que no celular existiam fotos pornográficas, inclusive dele mesmo, aquela que a gente hoje conhece como nudes. Né? Ele estava enviando foto dele mesmo, nu, pelo telefone da empresa, e todas as funcionárias que manuseavam aquele telefone acabaram, de certa forma, vendo algo que não queriam ver e não sabiam como iam se comportar quando aquele empregado chegasse na empresa. Não tinham cara para olhar para ele, o clima na empresa estava terrível. Então elas ficaram sem saber o que fazer, estarrecidas, e chamaram o proprietário para tomar uma iniciativa com relação a isso. Bom, ele tinha uma certeza, o empregado não poderia mais ficar na empresa, não tinha condição, embora ele fosse um excelente empregado. Então, nesse sentido, o que foi que ele fez? Ele, ao chamar a nossa assessoria, nós fomos discutir as possibilidades de como conduzir aquela situação. Uma coisa é certa, nós precisávamos facultar a ele a possibilidade de se defender das acusações que estavam acontecendo ali. E foi isso que foi feito. Nós observamos todos os critérios legais e facultamos a ele a possibilidade dele se defender. Mas coletamos todas as provas, relatório do que tinha acontecido, o fechamento da empresa, como tinha sido feito por ele, a utilização daquele telefone para fins que não eram vinculados ao comportamento empresarial. E tudo isso foi apurado mediante depoimento das pessoas envolvidas e coletar todas as provas necessárias. Comunicamos a ele o que havia acontecido. Naturalmente, ele reagiu com surpresa, né? Acreditamos que ele pensava ter apagado essas mensagens. E, nesse momento, nós conduzimos essa situação para a demissão com justa causa. É preciso entender que o fato que foi causado, a conduta que ele teve dentro da empresa, foi uma conduta gravíssima. Ele comprometeu com um comportamento não recomendado todo o funcionamento da empresa, que ficou sem clima para trabalhar. Não podíamos então mantê-lo. Ele foi demitido com justa causa e ele não teve sequer condição de levar essa discussão à justiça,
Porque ele sabia que todo o arcabouço probatório, ou seja, todas as provas que foram coletadas, nós encaminharíamos para um processo judicial, inclusive as fotos, os vídeos e as mensagens. E ele, talvez por ser uma pessoa casada, não quis se expor a esse ponto. Bom, de fato, a justiça foi feita. Ele foi demitido com justa causa. Naturalmente, nós não fizemos o pagamento de diversas verbas que seriam devidas se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Mas foi ele quem deu causa à sua própria demissão. Nada mais justo. Então, pessoal, observe que dentro desse contexto que nós contamos aqui, ele praticou inúmeros atos que estão relacionados àquilo que a justiça determina como ensejadores da demissão com justa causa. Dentre eles está a taxatividade. A conduta que foi exercida pelo empregado está lá no rol da CLT como uma das faltas que enseja a demissão com justa causa. A imediatidade, nós adotamos uma postura imediatamente para combater aquela ação que ele praticou. Além disso, nós tivemos uma proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? O fato foi grave a tal ponto que nós não tínhamos como aplicar simplesmente uma suspensão, uma advertência para ele. A gravidade não permitia que ele permanecesse na empresa, de modo que foi respeitado aí uma proporcionalidade, ou seja, um ato extremamente grave punido com uma punição, perdão pela redundância, mas extremamente severa. Ele teve realmente a demissão com justa causa. Além disso, ele não teve mais do que uma punição, ele teve uma única punição. Nós não poderíamos, por exemplo, ter aplicado a ele uma advertência ou uma suspensão e posteriormente, pelo mesmo fato, a demissão com justa causa. Não. No momento em que eu aplico uma punição, essa punição ela vai servir para aquele ato e aquele ato não pode ser passível de uma nova punição. Tá? Outra situação que nós precisamos entender é que, nesse fato isolado, ele agiu sozinho. Pelo menos nós não temos informação de que outra pessoa dali da empresa teria contribuído para essa conduta dele. Então, mas supondo que ele tivesse praticado um ato com a ajuda de mais alguém, eu não poderia dar para um simplesmente uma advertência e para outra a punição da demissão com justa causa. Eu tenho que ser justo, sob pena de estar discriminando um empregado em relação a outro empregado. Bom, pessoal, então entenda. Essa é uma situação real, esse é um fato real. As coisas que acontecem no dia a dia da empresa muitas vezes geram dúvidas para a gente, porque ela não vem isolada, ela não vem uma situação muito bem delimitada, como aqueles exemplos que vêm em livros. Então, foi uma situação que aparentemente deveria, segundo a dúvida do empresário, eu preciso primeiro dar uma advertência, depois eu preciso ter uma suspensão para só depois ter uma punição, uma demissão com justa causa? Não. O fato ali era severo a tal ponto que impunha realmente uma demissão com justa causa imediata. E foi isso que foi aplicado a esse empregado. Então era isso que nós tínhamos para falar para vocês hoje sobre demissão com justa causa. E se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material é relevante, compartilhe esse conteúdo, manda para as pessoas que possam ter interesse, que possam estar precisando saber sobre isso, que com certeza nós iremos ajudar muitos empresários a lidar melhor com esse assunto. Então, compartilhe esse vídeo, deixa aqui a sua curtida, encaminhe esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, que assim você ajuda o nosso canal a crescer e ele nos estimula a trazer outros vídeos de conteúdo relevante para vocês. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.